Oi, gente! Boa noite! Sextou, né, gente? Que delícia! Sexta-feira! Sexta-feira gostosinha, delicinha e mais um Momento Elfareda. Sejam muito bem-vindos. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, tem uma setinha aqui embaixo, ó. Vocês vão compartilhando. Paulinha já tá aí, minha amiga querida. Tem uma setinha aqui embaixo que parece um aviãozinho. Vocês vão convidando todo mundo para vir para cá, tá? Para assistir esse Momento Elfareda com a gente. Sejam bem-vindos. Como a semana voou, não é verdade, gente? Gente, pelo Momento Elfareda, eu vou sentindo, né? Que eu falo assim, vocês estão percebendo como tá voando o tempo? Não é? Voando demais. Ai, Zé tá aí. Que saudade de você também. Pessoal, então vou explicar um pouquinho. Para quem é a primeira vez aqui no Momento Elfareda, oi Mariana, seja bem-vinda. Então a gente tem alguns formatos, né, nesse canal aqui, Estúdio da Ana Elfareda, de interação, né? Então às 15 horas, sempre a gente tem o Elfareda Live com um dos nossos professores trazendo alguma matéria, teoria, técnica das suas modalidades, né? Ele sempre vem para poder explicar, trazer um conhecimento. Então temos diversas modalidades, tá? Temos o Cooking Class. Então o Cooking Class, esse também foi... Olha, a Paulinha, ela tem uns dons assim para cozinhar, né? Muito bom. Mas eu assim, né, eu aprendi muito com o Cooking Class. O Cooking Class, então, são as aulas de culinária online. Então, se você quer aprender, você assiste no Cooking Class, tá? Essa semana terá várias gostosuras juninas. Que delícia, né? Temos o Elfareda Kids, que são, né, que é contar as histórias para as crianças, né? E também origamis. Então a gente tem uma live específica para as crianças, né, que estão dentro de casa, que as mães ficam doidas. Aí a gente faz uma live também, tá? Teremos também as lives temáticas da festa junina, tá? Então vai ensinar a mamãe a fazer durante essa semana, tá bom? E no sábado que vem, dia 27, teremos a nossa festa junina online. Sim, não deixaríamos de fazer a nossa festa. Então, se você quiser participar, tem um link na bio, tá? Tanto do meu Instagram quanto do Estúdio da Ana Elfareda, em que você clica lá e contribui, tá? É um link do Vaquinha Online. Você contribui com o valor que você quiser, com o valor que você puder. E aí você vai participar da nossa festa junina online. Vai ser uma delícia, gente. E esse tema de hoje, a nossa semana foi uma delícia, assim, cheio de temas, muito assim, que a nossa intenção, gente, eu tô assim ansiosa, porque a Paulinha é minha amiga de longa data, uma delícia, então eu já tô assim, eu tô com saudade, vontade de abraçar ela, né, Paulinha? E o nosso tema de hoje é sobre expressão. No Momento Elfareda, então, como eu disse, né, às 15 horas a gente tem o Elfareda Live, o Cooking Class e o Elfareda Live Kids. De segunda a sexta, às 20 horas, aí você tem um encontro comigo, que é o Momento Elfareda. Momento Elfareda não é apenas uma live, é uma experiência. Então eu te convido a viver essa experiência comigo. Oi, Nasser, seja bem-vindo. Então todos os temas que eu escolho para trazer, né, para o Momento Elfareda são temas que agreguem ao nosso momento, que agreguem a nossa arte, que agreguem a nossa vida. E o nosso tema de hoje é expressão na dança. E para ter essa experiência hoje comigo, eu convido Paula Trigueiro. Seja muito bem-vinda ao Momento Elfareda de hoje. Boa noite! Tudo bom? Boa noite, lindeza. Como é que você tá?
Tô Que bem, saudade. ó, você tá linda. Olha, eu me preparei, né, para vir aqui falar com você, Olha conversar que sobre, lindeza. sobre esse assunto tão gostoso, falar com um monte de gente aí que vai estar nos assistindo. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Estamos indo aí, né, nessa quarentena, passando, né, gente? Passando, né? A Sim. gente vai passando com mais leveza, então a gente pode passar, né, com mais dificuldade ou escolher passar com mais leveza, não é verdade? Resistindo bravamente aí, né? Porque não é fácil passar por essa quarentena, mas vamos conduzir as coisas com leveza mesmo. E com dança, né? Porque vai fazer ficar mais leve. É verdade, com certeza. Paulinha, você tá em São Paulo agora ou não? Sim, eu tô aqui em São Paulo, na minha casa, confinadinha ainda, gente. Se vocês puderem também fiquem em casa, né? A gente sabe que ainda é um momento de se cuidar. Então vamos ficar recolhidinhos, mas trabalhando o corpo e a cabeça. Com certeza. Paulinha, então, fala um pouquinho, né, da sua trajetória, né, até você chegar na dança do ventre. Bom, vamos lá. É uma historinha interessante, eu diria. Eu nunca pensei em trabalhar com dança, né? Na verdade, acho que tem muita gente que não tem esse objetivo a princípio. E eu comecei a dançar já com uma certa idade. Eu tinha 21 anos quando eu conheci o harém da Casa de Chá, né? Minha cunhada, que é lá, minha ex-cunhada, que era lá no Rio Grande do Norte, fazia dança do ventre lá no Rio Grande do Norte, veio para São Paulo e num dos passeios turísticos que eu fiz com ela, ela falou: quero ir numa casa de chá. E aí nós fomos. E eu assisti aquelas bailarinas maravilhosas, gente. Vocês sabem como era, né? Há 12, 13 anos atrás, eu me encantei, eu me apaixonei por essa dança. Eu enxerguei muito do que a gente vai falar hoje aqui nessa live. E foi isso que me atraiu na dança do ventre. Essa questão do feminino, da mulher estar ali, de tanto poder, né? De você conseguir estar ali daquele jeito, expressar sua feminilidade, com os movimentos, com o brilho, com a roupa, aquela música, um ambiente envolvente. Então eu fui construindo minha trajetória, sempre estudei, sempre fiz muitas aulas, fui aprendendo com o tempo. Não foi fácil para mim aprender dança do ventre. Eu não sou uma pessoa assim super rápida na hora de aprender. E a dança ela me ensinou muito mais sobre vida do que sobre dançar. Então, tô aqui há 12 anos, respirando todo dia praticamente dança do ventre. Hoje mais do que nunca, né? Eu deixei minha formação, que era em direito, para trabalhar exclusivamente com dança. Então, minha vida dentro da sala de aula é o que me dá mais prazer. Eu adoro me apresentar também, eu acho que é super essencial, mas estar com as alunas trocando é uma coisa única para mim. Eu fico muito feliz de ter escolhido essa profissão e de poder trabalhar com isso que eu tanto amo. Paulinha, e você tinha uma outra profissão, né? Você tem uma outra formação. Sim, eu sou formada em Direito, eu me formei em 2010. Eu não advoguei, mas eu estagiei nos órgãos públicos, então eu tive bastante contato com a profissão. Parei um tempo, fiquei estudando, né? Aquela coisa de concurso. E aí eu pensei muito na minha vida, no que eu queria para minha vida, e eu escolhi a dança. A dança preencheu o que eu precisava para existir aqui nesse mundo com algum sentido. E aí, Paula, em que momento assim você viu o show, né? Realmente era muito assim, encantador, né? Tanto para quem assistia quanto para nós bailarinas, né? Eu sou dessa época, né? De 15 anos atrás e realmente é uma saudade, né? E aí você teve esse encanto, então sem a pretensão, né? Você foi assistir um show, se encantou, e aí você quis entrar para uma aula. Primeiramente, você quis entrar como aluna.
Ou você já nesse momento você falou, não, vou trabalhar, quero trabalhar? Não, foi uma coisa que levou muito tempo. Eu demorei 7 anos para falar assim, hoje eu vou trabalhar com dança, virei professora, né? Eu assisti esse show, que foi num domingo. Segunda-feira, eu estava lá na casa de chá, matriculada na turma da Munira Margarida. E aí eu fazia turmas seguidas, né? Era, acho que sexta-feira que eu fazia aula. Então, eu saía da faculdade, eu estava no terceiro ano da faculdade. Aí eu saía da faculdade, passava a tarde inteira estudando, ficava lá com minhas coisas, fiz muitas amizades, foi muito gostoso esse começo da dança para mim, né? O universo se abriu e aí eu fiquei naquele ambiente sempre estudando. Adorava estudar em casa, na frente do espelho, ensaiar, né? Virei a cópia da minha professora nos primeiros tempos, porque é a forma que a gente encontra do corpo Olha só que responder. coisa, né? Nossa, eu era... A Munira estará comigo segunda-feira Olha, então... para falar sobre carreira. Olha que delícia. Vou Então, mandar um beijo para todo mundo aqui, gente. Tem bastante gente entrando. Gi, tá aqui, Gi. Um beijo, gente, saudade de vocês. você. Não tô falando, tô vendo todo mundo. Pois é. Aí, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês aqui, tá? Eu já tenho as perguntinhas aqui, que eu criei a nossa entrevista, mediante essas perguntas, mas vocês podem ir fazendo sim, tá bom? Para que a gente tenha bastante interatividade aqui. Aí, só para concluir, aí eu continuei estudando, estudei muito tempo, sempre me apresentei em grupo, quase nunca tinha feito solos, e a Lulu, né, Lulu Sabonge, me convidou para dar aulas na Shangri-La House. Eu passei por diversas professoras e fiquei um tempão estudando com ela e ela fez esse convite. A primeira vez que ela me fez esse convite, eu falei que não, porque é muita responsabilidade ensinar algo para alguém, dança, corpo. E aí eu falei, não tô pronta. Imagina, como assim, professora, né? Mas eu era trainee já no Shangri-La, apareceu uma outra oportunidade e ela falou, você vai. Não aceito não como resposta. Aí eu falei, meu Deus, então se ela acha que eu tenho que ir, então eu vou pegar na mão dela. Ela falou, eu vou com você. E nós fomos juntas e eu fui aprendendo a ser professora, porque é totalmente diferente, né? Me desenvolvi muito na dança, fui construindo aos poucos a minha confiança, segurança, personalidade, trabalhando técnica, expressão, tudo que a gente precisa, né, Dana? sim. E aí, Paulo, então assim, você tem um processo que eu acredito que seja o normal, então tem um processo longo, né, na dança, em que você tem que estar... Hoje eu digo assim, que a gente tem o fast bailarina, né? Muito rápido você se torna bailarina, muito rápido você se torna professora. E aí uma das coisas que você fala, eu não tinha segurança e eu achava que era muito sério. Sim. Então, isso é muito importante, porque isso traz hoje, eu te conheço, sei o quanto você é perfeccionista, né, no seu trabalho, e isso traz uma carreira sólida e leva uma segurança também. Você apresenta segurança no que você vai falar, né? Então, isso é muito importante e tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né, sobre expressão. E aí, Paula, então, é uma ótima professora. Linda. Essas alunas. Não é? Grande. Que delícia. E aí, você ainda então tinha, porque quando eu lembro, né, de você que você tinha ainda os concursos e tudo, fazia estágio. Mas aí, em que momento você teve esse convite, começou a dar aula, você ainda tinha uma relação com o direito? Né? O que foi assim, o ponto gatilho, o start, o propósito, né? Veio um chamado. Em que momento que você falou, chega, agora vai ser só dança? Porque aí é a família, né? É marido, é tudo, né? Você vai falar, eu vou tirar o meu diploma e colocar do ladinho. Uhum. Né? Bom, como que foi essa transição? A gente se preparou para falar um monte de coisa, né? Não para essas perguntas, mas vamos lá, porque aí minha cabeça começa a ferver e eu vivo novamente tudo que eu passei.
Não foi fácil essa escolha. Na verdade, foi uma grande insatisfação com o que eu estava fazendo e com o que eu queria fazer da minha vida realmente. O direito é uma coisa que eu amo. Amo muito na teoria. Na prática, quando eu descobri como era, eu tive uma grande desilusão, não vou mentir. As coisas não funcionavam como eu tinha idealizado, né? Como eu estudei, como eu esperei ser. E eu não sabia onde eu queria chegar. Sempre tem um momento na vida que a gente está meio angustiado, meio perdido, não sabe qual o caminho que tem que seguir. Sim. E aí eu sofri por um tempo uma frustração grande, porque eu não sentia que eu fazia bem nem as coisas relacionadas ao direito e que eu dava aula, mas eu não conseguia me entregar também totalmente aquilo, me dedicar, estudar como eu gostaria. Então eu falei, eu vou ter que escolher uma das coisas. E eu tive muito apoio aqui em casa, né, do meu marido, e ele falou assim, você vai estar feliz fazendo o quê? Dançando? Falei, sim. Ele falou, então vamos juntos. Vá fazendo as coisas e vamos torcer para que dê certo, né? Isso porque ele me via muito angustiado. Então, gente, esse processo do limbo, né? Do falar assim, meu Deus, para onde que vai minha vida? Ele me via chorando, porque você tem, né, um monte de reações em relação ao ambiente externo que você está vivendo, né? Você expressa o que você vive. E aí ele conseguiu me entender, conseguiu sentir o que eu estava sentindo, e eu tive a sorte dele me apoiar. E aí, a partir desse momento, eu falei, vou ficar só com a dança, me dediquei a isso. Então, eu procurei entender mais o mercado, procurei estudar mais sobre os assuntos, me tornar cada dia uma melhor professora em sala de aula, observar as necessidades dos alunos, o que eu precisava trazer para mim, para complementar a minha bailarina. Então, é um processo muito grande de amadurecimento durante o tempo todo, né? Que é a vida. A vida é amadurecer e estar atento a tudo que está ao nosso redor. Sim. E é importante, né? É o que você falou, né? A gente se expressa, né? A gente se expressa com os nossos sentimentos e a gente tem que ter uma sensibilidade até as pessoas que estão no nosso redor perceber a nossa expressão, né? A gente teve um momento, eu falei falando sobre a questão do movimento corporal com a Érica, né? Que o corpo, ele diz muito, né? E a expressão também. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre esse estudo de expressão. Então, em que momento que você percebeu que não era só técnica, né? Então, eu já estou fazendo há anos a técnica, mas falta algo mais. Paulinha, você tem fone de ouvido aí? Tenho ali em algum lugar. Você prefere que eu coloque? Tá dando eco para vocês, gente? Me Mas... fala se tá dando para vocês. Porque para mim tá dando um pouco de eco. Eu vou procurar aqui o fone, tá bom? Se fala aí, gente, se vocês... Porque às vezes com o fone do convidado, aí para o eco. Me fala, gente. Tem eco? Tá a bom. Gi tá falando que tá bom, tá? Eu vou pegar nossas perguntinhas também. Tá bom. Eu vou dando um oi aqui para as pessoas. Oi, gente. Oi, Camila. Oi, Rubi. Oi, Está gente. ok. Tá bom. Tá ótimo, então. Só tá para mim o eco. Mas bem pouco, Uhum. Vamos lá. Então, fala um pouquinho dessa questão da expressão. Bom, a expressão sempre me chamou muita atenção, eu acho que de todas nós, né, bailarinas. Porque, no fundo, não é o movimento, não é a leitura musical por si só que vai trazer alguma sensação em nós e despertar essa vontade de dançar. Então, eu fui observando os ambientes e, muito atenta, eu fui percebendo o que tinha numa pessoa que não tinha na outra. E a partir dessa observação, eu fui buscar essa resposta dentro do meu corpo, comigo, uma energia que a gente vai construindo, um trabalho muito interno de se observar, né? E a expressão, para mim, ela é um dos pontos que eu acho que a gente estuda quase nada em sala de aula, que é um ambiente que proporciona muitos estudos, mas que por essa onda de imediatismo do mundo, né? Que a gente quer aprender tudo rápido, a gente quer fazer tudo rápido, a gente não tem paciência para fazer esse estudo.
Ou às vezes a gente não tem segurança para desenvolver ou não quer se olhar, porque a expressão ela tem a ver com olhar para dentro e a partir de dentro você construir para fora. A expressão não é uma coisa que vem de fora, né? Não é o professor que vai te dar, olha, essa cara e você faz. Não. Ou você sente com verdade dentro de você e consegue transbordar isso para o outro, né, pro lado de fora, ou então não vai funcionar, vai ficar aquela coisa muito forçada, muito fake que a gente, infelizmente, vê por aí, por uma falta de maturidade, eu acredito. Não é por má intenção, mas porque falta maturidade para entender o que é expressão. Sim. E aí, a gente tem algumas perguntinhas, né? Bora Mas lá. uma que fizeram, que é qual que é a diferença, né, da expressão corporal para a expressão emocional? Bom, são duas coisas diferentes, né? A gente pode pensar que o gesto representa alguma coisa. Então, se você faz alguma coisa com as suas mãos, tem um sentido. E que o que o seu rosto diz é uma outra coisa. E isso também se associa com a sua sensação interna. Então, posso ter uma cara de feliz que ela é muito plástica, né? Ela é muscular e eu encaixei aqui a alegria, vou dançar feliz. E você leva aquilo. Ou então você sentir essa sua felicidade e reproduzir de uma forma muito espontânea e natural, que tem a ver com o seu centro e não com a sua parte externa, né? Mas do gesto a gente consegue ir associando aos poucos, através de estudo de técnica, porque a expressão não existe sem técnica. Na verdade, a expressão, ela surge quando você tem muita liberdade técnica, que você já tem muita familiaridade com o repertório de alguma coisa e que você vai poder sentir à vontade fazendo aquilo, né? E aí a gente sempre vai associando a expressão facial com do gesto, você precisa pensar, você pensa nessa expressão que você quer criar. Ela não é uma coisa assim, só sentir, vou fazer, não. Eu acredito que a gente precisa de um estudo prévio, né? Tem muito isso da dança de imediato, no nosso cenário tem muito do improviso, que é uma coisa muito boa, que é o liga o botão e vai, só que às vezes o sentir ele precisa ser mais fundo, a gente precisa cavar mais fundo, investigar, estudar a fundo, construir no corpo, processar, levar tempo até aquilo chegar num nível de excelência, né? E a comparação que eu gosto de fazer é que quando a gente assiste uma bailarina do balé, por exemplo, de repertório, às vezes aquela mesma bailarina fez aquele número por muitos e muitos anos seguidos. A mesma dança. E ela consegue trazer uma carga energética e expressiva muito perfeita para aquela situação, porque o corpo dela está treinado, a sensibilidade dela está aflorada. E aí tudo vai fluir. Só que se a gente quer, num segundo, entender o sentimento, traduzir aquilo perfeitamente, vai ficar como? Raso. Então a gente nunca vai estar satisfeito com a nossa expressão. Ou cava fundo para descobrir, se descobrir, descobrir a potencialidade expressiva que você tem, ou então vai ficar sempre no raso e vai ficar se perguntando por que eu não sou expressiva da maneira que eu gostaria. Sim. A Camila, ela perguntou quais suas principais referências de bailarinas expressivas? Nossa, gente, muitas. Eu tenho várias que são do nosso meio artístico, né, que a gente pode citar, mas eu tenho muitas inspirações de pessoas que não estão no meio artístico assim e são famosas, porque eu acho que a expressão ela é uma coisa tão particular e especial que é difícil você taxar. Ah, pessoa X é muito expressiva. E às vezes um trabalho é super expressivo e o outro não está num dia bom, não sai tão expressivo assim. Então, caso a caso. Mas eu vou citar aqui algumas pessoas que eu gosto muito. Eu gosto muito do trabalho da Jade Aljabel, que é minha professora. Eu gosto muito do trabalho da Nesma Al-Andalus, que mora na Espanha. Ela tem um trabalho lindo, expressivo. Então, eu me inspiro bastante nessas duas bailarinas árabes. Também
Da Golden Era eu gosto bastante da Samia Gamal, eu acho que ela é muito charmosa. Então eu tenho várias referências de todos os lugares. Gente do flamenco, gente do contemporâneo. Construir esse repertório de observar o expressivo, ele é muito, muito amplo e complexo. Então, para mim, ele não se limita a só olhar a bailarina de dança do ventre. Eu tenho que olhar para fora. Eu tenho que buscar livro, escultura, pintura, outras músicas diferentes. E isso vai me enriquecendo cada vez mais. Isso do artista, né? É muito. Eu não consigo entender muito assim. Dentro da dança do ventre, eu sinto um pouco dessa dificuldade de muito as pessoas olharem só para a dança do ventre, né? Então, eu vou estudar bailarina, só bailarina de dança do ventre. Então, como eu venho, né? Venho do teatro, fiz música. Essa inspiração, eu acho que isso que acaba, quando eu vejo o teatro e a música, né? Eles estão dentro das aulas, está no meu show, na minha interpretação. Então, às vezes você vendo um quadro, ele te inspira a ter uma expressão, né? A ter uma expressão corporal diferente. Então, o quão é importante que a gente absorva a arte, todas as artes, né? E se alimente de tudo, né? O ser humano, ele é um ser complexo. E a expressão, ela tá na nossa vida como toda e qualquer experiência que a gente vive. Então, do dia que a gente tá na barriga da mãe, você tá sentindo. Quando você nasce, uma criança, e o que eu gosto de dizer é que todo mundo é expressivo sempre. Todo mundo tem um potencial expressivo a ser desenvolvido. Porque a gente não pensa, né? A gente é expressivo e pronto. A gente chora, sorri. E essas sensações vão despertando a nossa expressão. Quando a gente cresce e decide, por exemplo, ser bailarina, a gente precisa construir um processo investigativo da sensação para conseguir expressar com consciência. Porque se você não é consciente e é expressivo, é sua natureza. Agora, um artista, ele tem que ter consciência de como usar a sua expressão. E é isso que a gente faz na dança. Então, abrir os olhos para o mundo. Se você sentiu um dia uma dor de um amor que te deixou e você vai dançar um tárabe, você tem que buscar essa memória, uma memória sensorial que vem de dentro do seu corpo, da sua experiência única. Porque se alguma pessoa que esteja te orientando, né, sei lá, uma professora fala, não, você tem que fazer uma cara de dor, de amor, é muito vazio a gente falar para o outro. Eu não me sinto como uma professora no direito de falar o que o outro tem que sentir. Então, eu vou procurando sempre dar estímulos. E o melhor estímulo que a gente pode ter para estudar isso é observar o que você quer. Onde você quer chegar com isso? E aí você vai ter um cuidado para não virar o caricato. Porque isso que você falou, faz uma expressão de triste. Uhum. E aí tá aquela sofrência que, assim, tá muito exagerado, né? Não tem a ver, não é real e não é verdadeiro, né? Então, ter essa profundidade que você falou, às vezes entrar, né, no profundo para ir buscar, né, a sua expressão, mas ter um cuidado, né, para não colocar uma máscara, né? Sim. Por isso que eu defendo esse processo de aprofundar nas coisas. Porque se você fixa na sua cabeça que tocou uma música triste e você vai fazer uma cara triste, é muito raso e provavelmente você vai cair no caricato. A não ser que você tenha muita habilidade e maturidade para fazer aquilo, ou tenha familiaridade com uma música que está tocando. Mas se você quer construir algo profundo, você vai poder se observar no espelho, que é o melhor amigo da bailarina, você vai poder gravar e ir ajustando, você vai poder olhar o que você faz e sentir alguma coisa, que é uma coisa que conta muito para mim quando eu vou fazendo performance, eu construo um trabalho. O que eu sinto quando eu me assisto dançando? Eu estou passando a mensagem que eu quero passar realmente? Às vezes é um choque, né? Todo esse processo de se olhar é um choque sempre. Mas se você, enquanto indivíduo humano, não tem uma intimidade com o que você é,
em poder se olhar livremente, em poder saber o que você está sentindo ali no vídeo, que é uma coisa mais fria, ou no espelho, como é que você vai se descobrir? Expressão é descoberta de você com você mesmo, porque aqui a gente dança individualmente, né? Então tem jeito. Sim. Como trabalhar expressão numa música que não sabemos o idioma? Aí a gente cai naquela parte do improviso ou não, né? Se você estiver improvisando, intuição vai contar. E familiaridade com sons. A música, ela tem uma linha de construção que você pode sentir a intenção dela. Então, você vai ter que se permitir sentir a mensagem que a música quer passar para você. Agora, se você tem um tempo, se você escolheu, mas é um outro idioma, você precisa estudar para aprender a letra da música, entender a forma melhor de interpretar aquela letra de música. Então tem isso. No improviso, a intuição vai falar muito alto da nossa bailarina. E se você pode estudar, aprofundar e tentar se conectar. Mas eu acho sim que é realmente muito difícil. É muito distante de nós a língua árabe. E eu demorei muito para aprender a me conectar. Muito mesmo. Precisei de outros estímulos que a gente fazia com o projeto Bailarina Expressiva. Inclusive, eu vou citar as meninas aqui, a Cíntia Buratini e a Kelly Rodrigues. A gente tinha um projeto lindo e elas me ajudaram muito a descobrir como me conectar com a música. E a partir disso, a gente desenvolveu diversos estudos que foram transformando todas nós ao longo do caminho. Que lindo, né? Ai, gente. Quais os caminhos para estudo de expressão? Bom, primeiro ficar amiga do que você é. Então, o meu choque inicial, por exemplo, era a minha imagem. Eu não gostava de me ver, não. Nem no espelho, nem no vídeo. E se a gente não gosta, a gente não vai conseguir estudar. Porque você precisa se observar, se munir do seu senso crítico para ver se alguma coisa tá legal ou se não tá e tem que arrumar. E o espelho, a filmagem, a ideia que você vai querer construir com o que você está fazendo expressivamente, se é uma coisa alegre, quais elementos que são indispensáveis para você dançar, se é uma coisa mais sentimental, romântica. Então a gente sempre pode ir ajustando. Não dá para não pensar. A bailarina ela tem que ter uma cabeça que dance junto com o corpo. A sala de aula trabalha muito movimento, né? Técnica e leitura musical. Mas a gente precisa aprender a pensar no que quer mostrar quando vai dançar. Eu acho que isso faz total diferença quando você está pensando nesses estudos. A Silvani, ela colocou assim, tinha essa mesma dificuldade de me ver. A quarentena me ajudou nisso. Então, o quão é importante, né, a gente realmente se olhar, e não é só se olhar para o espelho, né? Você se olhar, né, internamente e conhecer o seu corpo, né? Amar o seu corpo, amar tudo que você tem, amar a sua vida, para que isso comece a fluir, né, dentro da nossa vida, dentro da dança. É um processo de criar muita intimidade. E eu sinto que Isso, intimidade. a gente tem muito medo disso, de saber realmente o que nós estamos pensando, o que estamos sentindo. Então, é mais fácil, às vezes, afastar do que ir investigando e observando o que a gente é, porque é um choque. É um choque. Mas, como a Dana bem disse, a gente precisa aprender a se amar da forma que a gente é. E só tem a gente aqui nesse mundinho. Então, seja seu melhor amigo, seu amigo mais íntimo. Não tem um melhor amigo que não seja que seja mais amigo do que você mesmo, de você. É verdade. Eu sempre, agora assim, uma coisa de autoestima, né? Eu sempre olho e falo assim, eu casaria comigo mesma? Sim. Eu casaria comigo mesma. Então a gente tem que se amar, gente, em primeiro lugar, sempre. A Paty colocou aqui, né? Filmar, treinar e colocar o sorriso no rosto.
Só para complementar aqui também, só um negocinho, Dana. E não é também se amar, mas aceitar o que a gente é e descobrir a beleza que existe nas nossas particularidades. Sim. Porque tem muitas coisas que às vezes nos incomodam, mas é o que faz a gente ser interessante no mundo e diferente. Então a gente precisa gostar do que a gente é. Mesmo que não seja 100% satisfeito, né? Que ninguém é, eu acho. A Márcia colocou, né? Eu só comecei a gravar pelo incentivo da Paulinha. Ainda é difícil, mas estou me permitindo. Paula me ajudou a ter um olhar mais carinhoso comigo mesma. Aí, o engraçado, Paulinha, é que jamais diria que você tinha dificuldade com expressão. Tá vendo? Aí, você faz parecer tão fácil. É estudo, gente, estudo. Expressão pode ser objeto de estudo e a gente esquece disso. Fica martelando sempre nos passos, que é ótimo, porque tem que ter a técnica perfeita. O ouvido afinado, mais expressão dá para estudar, não é uma coisa impossível. É mais difícil, eu não vou mentir. Eu acho que tem que estar tudo muito alinhado para começar a brotar a plantinha, assim, da sua percepção individual no mundo, do que você quer passar, mas isso acontece. Sim. É possível, você já falou que é possível, né? Mas é possível treinar expressividade? Quais são as dicas? Bom, eu dou dica para você usar o que você tem em mãos aí, que é o melhor amigo da bailarina, o espelho. Então, perder a vergonha de ficar experimentando. Vai sozinha pro quarto, se tranca lá, pega um espelhinho ou no banheiro e experimenta. Você vai achar que tá ridículo, vai achar que tá feio, às vezes não vai ficar feliz com o que vê. Só que se você não consegue olhar para você dessas formas, né? Por exemplo, fazendo uma cara de boba, fazendo uma careta, você não vai conseguir nunca fazer brotar uma real expressão interna. Então, o espelho é um grande amigo e você se permitir sem se julgar tanto. Faz, sente, brinca, usa o lado criança que existe em você para experimentar. A vida ela vai apertando muito a gente, né, com o tempo. Então, nós vamos crescendo, envelhecendo, é muita responsabilidade, é trabalho, é boleto para pagar, é quarentena, e a gente esquece de se permitir ser leve, ser livre e não se importar com o que os outros falam da gente, mas principalmente com o que você fala de você mesmo, senão você se estrangula nesse mundo e não vai conseguir deixar nada sair de você. Porque trabalhar a expressão... Da expressão se permitir, deixar de ser mais leve. Ontem eu estava com a Rebeca, né, a gente falando sobre dança do ventre para crianças, e as crianças, elas são extremamente expressivas, porque elas são totalmente reais, elas colocam o que elas estão sentindo, uma verdade naquilo, né? Também se não quer, vai mostrar a expressão. Então, eu acho que a gente se permitir. Então, ter as brincadeiras, então, né, na frente do espelho, igual você está colocando, mas tentar se aceitar, como você falou mais, então se divertir com você mesma. Uhum. E também dá para focar em outros tipos de estudo. Por exemplo, o que eu gosto de fazer muito. Eu saio para assistir algo de arte. E aí, se aquilo me causou uma sensação, eu investigo. Eu falo, nossa, o que foi que me emocionou? Foi a forma que a pessoa movimentou a mão e o som da música. Então, combinou o movimento do gesto com a música. Ou foi uma expressão fixa que me marcou naquele momento, né? A expressão, ela tem muitas vertentes. Então, a gente é expressivo em sentir, expressivo em reproduzir com o corpo, com as extremidades, né? Com o nosso quadril. Expressivo com a face, que às vezes a gente acha que expressão é só aqui, mas não é. Ela tá em tudo realmente, como a Erika bem disse. Eu gosto de usar músicas que me estimulam a certas sensações. Então, eu preciso aprender como é que eu me sinto triste. Pega aquela playlist, vou pra fossa, sabe? Aquela fim de namoro. Escuta. E deixa aquilo lá crescer dentro de você. Vai pro espelho e vê como é que você tá.
Seja curioso com você. Observa. Fala, nossa, olha, minha cara fica assim. Interessante. Porque se você não criar essa consciência do que é a expressão, como é que você vai usar na hora que você precisa desse jeito que você quer artisticamente? O bailarino, ele não deixa de ser um ator. Isso também a gente precisa entender, né? É lógico que é um outro universo. Eu não estudei teatro, mas eu sou louca e curiosa para investigar esse mundo que é mágico. Mas a gente traz essa carga interpretativa. Ou a alegria. Meu, qual foi o momento mais alegre da minha vida? Onde eu senti assim o quê? O que que eu senti naquele dia? Você vai dançar uma música árabe que é super energética. Traz aquela sensação com você. E para mim também essa construção da expressão, além do tempo, Dana, ela tem a ver com a gente criar um estado de presença para entrar em cena. Então não dá para você chegou correndo pá, e dançou. Não, calma. Você tem que se situar. Se você não sabe o estado que você quer chegar ali num palco, né, que é o nosso normal de compartilhar a expressão, como é que você vai fazer? Você chega lá, é só o passo vazio? Passo vazio não é nem dança, é movimento, mecanismo. Então vamos rechear o passo de intenção. Mentaliza, vou trabalhar minha alegria, como é que eu tenho que me sentir? Escuta umas musiquinhas alegres, faz um ritualzinho ali com você mesma, entra no clima, não fica muito de blá 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 lá na coxinha. Eu sei que dá vontade, eu sou louca, gosto de conversar, mas segura, né? Para que você entre no clima que você quer criar ali e possa trocar uma energia com as pessoas. Eu também observo, e eu já fiz isso, a gente tem uma necessidade de conquistar o outro. Tipo, não, vem comigo. Ai, vem aqui. E não é isso a expressão. Quando a gente gosta mesmo, né? Eu falo de mim enquanto ser que observa, a pessoa, ela tá tão dentro dela, seja triste, ou romântica, ou alegre, que ela me contagia. E isso vem aqui, é como se fosse um novelo de lã que tá em mim e que saísse em muitas pontas para alcançar o público. E aí ele compartilha daquilo comigo. E não é um esforço que eu quero fazer para conquistá-lo. Ele fica convencido e entra na minha história. E não eu fico tentando chamar ele para minha história. Eu conto a minha história e ele vem. Aí funciona muito mais. É porque a dança, né, sempre fala aqui, né, no Momento Alfareda, que a dança ela é arte. E a arte, ela é troca, né? Então, troca de experiências, troca de sentimentos. Então, eu jogo, né, o meu sentimento. Pode ser que você esteja aberto para poder conectar, pode ser que você não esteja. Mas eu não vou mudar o meu sentimento, né, a minha arte, para poder te agradar ou para poder chamar a sua atenção. Total. E aí a gente cai nesse ponto também, do quanto você precisa ter de segurança do que você está fazendo para ter expressão. Se você... A Paty colocou um comentário sobre isso, né? Falando que... E ela sempre fala, quanto mais treinar, a expressão vem junto com a segurança na coreografia. Super. Na coreografia, no improviso, no que você quiser construir, né? Então, é todo esse conjunto que a gente vai formulando para poder dançar. A Dani, ela perguntou aqui, você, né, tá falando do treino, mas assim, como exercitar a expressão nos treinos de dança? Oi? Pode repetir, Dana? Como exercitar a expressão nos treinos de dança? Então, na sala de aula, né, no passo em si, como que eu posso já ir colocando o treino da expressão? Eu vou dar um exemplo que eu dou para as minhas alunas. E aí eu conto uma história minha particular. Quando eu comecei a dançar, tinha uma menina X, que ela já estava muito mais avançada do que eu. E ela entrava na sala de aula com batom, com brinco, e ficava se olhando no espelho, sabe? E dançava. E eu ficava como? Eu tinha uma raivinha dentro de mim. Eu falava, nossa, ela fica se amando muito no espelho, gente. Não tá certo isso. Aí eu amadureci
E eu percebi que esse é o melhor treino. Você tem que sentir que você tá com você ali no espelho. Então, primeira coisa, tá na sala de aula, eu sei que é difícil se você ainda é muito básico, mas você pegou o movimento que a professora quer te passar. Não fica olhando para ela. Olha você no espelho. Se observa. E experimenta intenções. Ah, essa música é lânguida. Vou fazer uma cara aqui. E você vai namorando, você vai flertando com você mesmo. Você tem que te convencer do que você está fazendo, mais do que para o professor, para o público, para você. Se você conseguir se levar ali por aquela onda que você criou, você está treinando expressão. Então, vai fazendo um passo, por mais básico que seja, e eu recomendo isso também, uma coisa. Ah, quero ser expressiva, mas eu vou fazer 3 piruetas com duplo twist carpado. Não vai conseguir assim, não é fácil. Quanto tempo uma bailarina de balé, ainda vou dar esse exemplo só para ilustrar, ou nós conseguimos fazer shimmy na meia ponta com um soldadinho, com uma cara de naturalidade? Não, vem uma cara de força, de esforço. Então, começa do que é muito mais simples para o teu corpo fazer e básico e vai tentando trabalhar expressão. E expressão tem a ver com você realmente investigando o corpo, né? Eu vou sentir e o meu corpo todo vai dançar. O ombro dança, a cabeça dança, o olhar passeia. Eu respiro e isso faz sentir. Então, a sensação, ela tá ligada totalmente com a sua expressão. O teu corpo, ele tem que pulsar a expressão, né? Não é só também pensar num sentimento, não. Esse tema que nós escolhemos para a live, ele é muito complexo. Gente, fiz diversas anotações aqui. Tenho 2 indicações de livro para passar também. Ai, Mas ainda assim é raso o que a gente está falando, com umas pitadinhas assim de mergulhinho. É um pé na piscina, não entrou o joelho. Ai, que delícia esse tema para sexta-feira, né? Que daí a gente vai poder pensar bastante. Gente, tem bastante gente entrando aqui. Um beijo, Carol, Lili, Má, um beijo. Má! Ai, tô tentando. Ela me passou um filtro daquele do Mário, de que até agora eu não consegui descobrir como funciona. Eu nem tentei. Essas tecnologias, viu? A Joyce colocou aqui. Eu acredito que a natalidade da expressão vem com a segurança, né? Que foi o que você falou. Quando você está bem com a sua técnica, você se sente mais livre para externar sentimentos. Total. A Joyce está super correta no que ela está apontando. A técnica... Sai pelos poros, né? A técnica traz uma segurança muito grande. A Gi, gosto de ouvir. Gi, eu quero fazer um momento alfareda com você, viu? Adorei seu olhar sobre esse assunto. Ai, não imagino você com raivinha, Paulinha. Eu gente, sou escorpiana. Com já raivinha, com raivinha. Ai, gente, a nossa live tá acabando. Olha, quando eu falo que passa rápido, papo passa bom, muito rápido, gente. Passa muito rápido. Posso falar dos livros, Dani? Pode. Na verdade, eu vou falar só de um. Eu decidi agora que eu quero falar de um, e nem é esse, gente, mas anotem aí. Esse livro que eu vou falar, ele mudou a minha visão do que é dançar. É de um escritor chamado Klaus Viana e se chama A Dança. Ele é super pequenininho. O Klaus tem um estudo muito lindo de corpo, movimento. E aqui eu não tô com ele, porque eu emprestei, olha só, eu emprestei meu livro, não me devolveram, não empresto mais. Mas eu tenho, gente. Eu vou tirar e coloco nos stories. Obrigada. Eu tô aqui com outro livro que é de uma mulher chamada Jussara Miller e ela fez um estudo a partir dos estudos do Klaus. E esse chama A Escuta do Corpo. Também é muito bacana. Aí eu vou ler aqui só um trechinho. Posso? Eu não li esse ainda, viu? Não li esse. Então, ele é muito parecido com a dança. De investir, gente, comprem a dança do Klaus Viana, que ele tem tudo que vocês precisam dessa matéria lá. Mas ele fala aqui. O corpo é o nosso instrumento. E
antes de saber tocar um instrumento, é necessário conhecê-lo. Então, aqui já entra todo esse suporte técnico que a Joyce bem falou aí. Não existe dança se não houver primeiro o corpo. Então, o corpo e conhecer o corpo. Aí, depois, inicia-se a auto-observação, conduzida pelos sentidos. O despertar sensorial que ampliará o sentido do movimento, resultando um estado de presença. O estar presente aqui e agora, que é o que a gente busca em cena. Então, é uma conexão tão forte com o que você é, uma segurança com aquilo que você passou tempo construindo, que é a sua técnica, para você ter expressão, né? É um caminho. Então, não tenham pressa, porque se vocês estudarem, estiverem atentas e buscarem, isso vai acontecer. Ai, que lindo. Eu quero ler esse livro também, porque eu amo, gente, ler. Gente, vamos tirar a nossa foto? Bora! Todo mundo que tá aqui, a gente vai fazer uma pose, tá? Vocês printem, tirem a foto, marquem nos stories de vocês, expressão, tá? Marca aqui o estúdio para todo mundo poder assistir. Quem não esteve aqui com a gente, perdeu essa experiência, possa viver essa experiência com a gente, né? Mas aí gravado. Então vamos lá. Aí, me fala se vocês conseguiram. Mas também me escrevam também, gente. Eu sou toda disponível aí pra gente falar sobre esse tema que é uma delícia. Sim. E aí, Paulinha, a gente chegou no nosso momento Elfareda Quiz. Que é o seguinte. Bora. Eu vou falar uma frase, uma palavra, e você vai falar o que vier na sua cabeça. Tá? Tá bom. Uma inspiração. Minha mãe. Um mestre inesquecível. Lulu Sabonde. O que te deixa irritada? Ai, gente, tanta coisa. Mas, gente, muito devagar. Mas não na dança, tá? Na dança pode ser devagar. Na vida. Em tempos de quarentena. Em tempos de quarentena, a gente precisa respirar fundo, porque vai passar. A vida é? A vida, ela é o meio. O meio. Entre o começo e o fim. É tudo isso aqui que a gente constrói todos os dias. Que lindo. Um livro. Um livro. Ai, Vargas Llosa, Travessuras da Menina Má, porque eu sou escorpiana. Quem leu esse livro ou quem ler esse livro vai me entender. É bem picante. Um filme. Um filme. Bom, vou falar um filme recente. A Família Bélier. E ele trabalha muito sensações em nós. E é um bom filme para estudo. Olha, gente, tem no Netflix? Acho que não tem mais esse, mas é fácil de achar. Tem no Amazon. Tá. Mas tem no YouTube, eu acho que vai encontrar com facilidade. É lindo. Uma comida. Uma comida. Arroz com feijão. E uma bebida? Uma bebida. Água. Água, eu gosto de água, gente. Eu não sou do álcool, eu tô tentando aprender. Eu queria ser fina e tomar uns vinhos, mas não é a realidade da Paula Trigueiro. Ai, desse tempo, um vinho tinto, um vinho... Ai, uma delícia, gente. E chegamos ao momento da nossa mensagem final. Paulinha, eu adorei ter esse momento com você, né? Essa experiência de falar sobre a expressão, né? Fico muito feliz com o seu trabalho, com esse crescimento todo, né? Te conheço há tantos anos, fico muito feliz. Gente, obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Então, o nosso Momento Elfareda fica salvo.
nessa sexta-feira aí, maravilhosa. Dizer que segunda começa o nosso curso de ritmos com a Camila Murat. Então, ela que é uma bailarina, né, descendente de libaneses e toca. Então, ela tem um olhar diferenciado, né? E tá com um curso super especial aqui pelo estúdio, começa na segunda. Então, quem tiver interesse pode mandar um privado aqui, tá? Vai ser muito especial. E aí, na segunda, eu tenho um encontro com você. Então, estará aqui a Munira comigo, falando sobre a carreira. E a gente inicia essa semana aí. Mas no final de semana, a gente tem o El Fareda Live Kids, tá? Para as crianças, às 15 horas. Paulinha, obrigada, meu amor. E agora, quero muito te agradecer. Quero muito te agradecer o convite para falar aqui, para que a gente tenha voz como bailarina, né? Nosso corpo, ele sempre está aí comunicando, se expressando, se movimentando, mas a bailarina precisa pensar tanto em dança quanto o corpo dela dançar. E eu fico muito feliz de você ter criado esse espaço para a gente compartilhar tantas coisas enriquecedoras aqui. Vida longa às lives no estúdio da Ana Fareda. Muito obrigada e saudades aí. Quem não sabe, gente, rolou tantos bastidores com a Dana. Era restaurante, né, Dana? Nossa Senhora! É verdade. É verdade. Paulinha, um beijo, meu amor. Gente, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Fiquem em casa, aproveitem para poder assistir filmes, né? Ler bastante, amar, se amar, né? Aproveita a quarentena, né? Aproveita o que ela tem de bom, né? Ficar dentro da nossa casa com as pessoas que a gente mais ama, não é verdade? Então aproveitem, gente. Um grande beijo para vocês.